A vida de um servo na Europa medieval era marcada por sofrimento e privação. Enquanto cavaleiros, castelos e o cavalheirismo enchem as narrativas sobre a Idade Média, a realidade para a maioria era muito diferente. Servos estavam presos à terra que cultivavam, sem direitos, enfrentando pobreza extrema, doenças e abusos constantes. Embora fossem a base do sistema feudal, sua existência era definida por opressão e quase nenhuma chance de mudança. Hoje no Lá Vem História, examinaremos como a falta de liberdade e as condições desumanas moldaram uma vida de sofrimento incessante. Na Europa medieval, os servos eram legalmente ligados à terra que cultivavam. Isso significava que não tinham permissão para se mudar, mesmo que quisessem buscar uma vida melhor. Qualquer tentativa de fuga era considerada um ato de rebeldia e podia levar a severas punições, como multas pesadas, espancamentos ou até a escravidão. Além disso, os servos não eram donos das colheitas que produziam. A maior parte dos grãos, vegetais e outros alimentos que cultivavam pertencia ao senhor feudal. Eles eram obrigados a pagar impostos exorbitantes em forma de produtos agrícolas ou serviços, deixando-lhes pouco ou nada para sua própria subsistência. A justiça também estava fora do alcance dos servos. Todas as disputas e decisões legais eram controladas pelo senhor ou seu representante. Como resultado, os servos raramente encontravam justiça em casos de abuso ou exploração. A vida deles era uma constante lembrança de que liberdade e direitos eram privilégios reservados a poucos. As condições de vida dos servos eram propícias à propagação de doenças. A maioria das famílias vivia em cabanas de madeira pequenas e mal ventiladas, muitas vezes dividindo o espaço com animais para aproveitar o calor nos meses mais frios. Essa convivência aumentava o risco de transmissão de doenças zoonóticas. A higiene era quase inexistente. Sem acesso à água limpa ou sistemas de esgoto, servos dependiam de riachos contaminados para beber, cozinhar e lavar. Isso tornava infecções gastrointestinais e surtos de doenças como disenteria extremamente comuns. Epidemias, como a peste bubônica, devastavam vilarejos inteiros e a falta de conhecimento médico significava que poucos sobreviviam. Além das doenças, as lesões eram uma ameaça constante. O trabalho no campo exigia o uso de ferramentas perigosas e cortes ou fraturas frequentemente infeccionavam devido à ausência de cuidados adequados. Mesmo uma ferida simples podia se tornar fatal. A vida como servo era um equilíbrio precário entre trabalho exaustivo e resistência a enfermidades que frequentemente superavam qualquer força física. Violência e abuso eram comuns. A violência era uma constante na vida dos servos durante a Idade Média, vinda tanto de dentro quanto de fora dos feudos. O senhor feudal detinha poder absoluto sobre sua terra e os habitantes que nela viviam. Qualquer comportamento que ele considerasse inadequado, desde atrasos na entrega de tributos até falhas no trabalho diário, podia levar a punições severas, ou até mesmo execuções exemplares. Além das punições formais, a violência era usada como ferramenta de controle. Oficiais subordinados ao senhor, como capatazes, também exerciam esse poder, muitas vezes de maneira ainda mais arbitrária e abusiva. A falta de um sistema de justiça imparcial significava que não havia recurso para os servos, perpetuando um ciclo de medo e submissão. As mulheres enfrentavam uma forma adicional de abuso, a exploração sexual. Algumas eram forçadas a se submeter às vontades do senhor ou de seus subordinados, muitas vezes sem nenhuma possibilidade de recusa. Esse comportamento era visto como uma extensão do poder do senhor sobre a terra e seus habitantes, refletindo a desumanização que os servos enfrentavam. Mas os perigos não se limitavam à violência dentro do feudo. A Europa medieval
medieval era palco de frequentes guerras entre nobres rivais, e os servos eram sempre as maiores vítimas desses conflitos. Quando exércitos invasores cruzavam as fronteiras de um feudo, vilarejos camponeses eram saqueados e seus habitantes mortos ou levados como escravos. Nesses momentos, as colheitas eram destruídas, o gado roubado e as cabanas queimadas, deixando os sobreviventes em total desamparo. Além disso, grupos de bandidos e mercenários que vagavam pelas estradas e florestas frequentemente atacavam os servos. Sem armas ou treinamento militar, os camponeses não tinham como se defender. Mesmo aqueles que viviam em áreas teoricamente protegidas por castelos estavam sujeitos à violência, já que as forças de defesa priorizavam proteger os nobres e suas propriedades em vez de intervir em ataques contra camponeses. Esse cenário de brutalidade transformava a vida do servo em uma batalha constante pela sobrevivência. A violência não era apenas uma ameaça física, mas também um lembrete psicológico constante de sua impotência e vulnerabilidade. Na sociedade feudal medieval, a vida familiar dos servos era fortemente controlada, com poucas liberdades e muitas restrições impostas pelos senhores feudais. Um dos aspectos mais rígidos era a questão do casamento, que para os servos era muitas vezes um processo regulamentado, mais pela necessidade do que pelo desejo pessoal. Antes de tudo, os servos precisavam da permissão do senhor para se casar. Esse direito era considerado uma concessão e não uma liberdade natural. O senhor feudal tinha o poder de determinar quem poderia ou não se casar, e muitas vezes isso dependia da necessidade de aumentar o número de trabalhadores disponíveis para as terras que ele controlava. Os casamentos não eram motivados por sentimentos românticos ou pelo desejo de formar uma união baseada no amor, mas sim por interesses econômicos e de sobrevivência. Em muitos casos, o senhor tinha poder absoluto sobre a decisão de arranjar casamentos, e isso frequentemente envolvia aspectos de controle social. A união de um servo com uma serva era, portanto, uma forma de garantir que o número de trabalhadores na propriedade fosse suficiente para atender às necessidades do feudo. Em alguns casos, a proibição do casamento era imposta para evitar que os servos formassem laços familiares fortes o suficiente para resistir à opressão ou se rebelar. A falta de liberdade para decidir sobre a própria vida familiar teve impactos profundos na dinâmica social e emocional dos servos. Sem a capacidade de tomar decisões sobre o casamento, a prole ou mesmo as condições de vida, as famílias de servos eram constantemente lembradas de que sua existência estava atrelada ao sistema feudal, sem qualquer possibilidade de escape. Esse cenário de opressão e controle social impedia que a vida familiar dos servos fosse uma fonte de conforto e apoio, como muitos de nós imaginamos. Em vez disso, ela se tornava mais uma faceta de um sistema que visava manter os servos na linha, sem a chance de formar vínculos emocionais ou sociais profundos que pudessem criar uma resistência à exploração. A vida familiar, como a vida dos servos em geral, era uma constante luta pela sobrevivência. Esse foi mais um Lá Vem História, e vejo você no próximo vídeo.